Doutor, se uma pessoa vier a falecer e tem dívida de cartão de crédito, os familiares têm que pagar por essas dívidas ou as dívidas acabam com a morte do devedor? É muito interessante. Opa, perdão, é muito interessante essa pergunta aqui do Glauber. Será que uma pessoa herda dívida? A resposta é não, ninguém herda dívida, tá certo? A quem responde pelas dívidas daquela pessoa que ela morreu é o patrimônio dela, tá certo? Então, vamos entender como é que funciona a coisa, tá? Então, vamos lá. A pessoa tinha uma dívida aqui, no caso, dívida de cartão de crédito. A família tem que pagar? Depende. Se a pessoa deixou bens para serem inventariados, então a família tem que pagar essa dívida. A pessoa pode se habilitar no inventário lá e receber aquele dinheiro, tá certo? Mas veja só, se o cara ligar para você e falar, olha, seu pai morreu, você tem que pagar o seu cartão, você não tem que dar nem satisfação para ele. Tem que falar para ele, se habilita lá no inventário. Quem responde pelas dívidas do falecido é o patrimônio do falecido. Não são as pessoas, não são os herdeiros, tá certo? Então ele quiser que se habilite lá no inventário. Isso acontece? Acontece. Mas eu nunca vi isso na minha vida. Ninguém vai se habilitar no inventário para cobrar uma dívidazinha de cartão de R$ 1.000, de R$ 500. E uma dívida impede de fazer o inventário? Não, não impede de fazer o inventário, não. Você pode fazer o inventário tranquilamente, tá certo? Então a pessoa tem que se habilitar na dívida lá. Isso acontece quando o patrimônio que ela deixa é maior que a dívida, tá certo? Então vale a pena você chegar lá e, no caso, se ela se habilitasse lá no inventário, né? Você pagaria aquela pessoa, ficava com a diferença rateava entre os herdeiros, tá? Isso acontece o inverso. A pessoa deixou uma dívida gigante e deixou um patrimônio. Por exemplo, deixou a dívida de banco, deixou a dívida de cartão de crédito, deixou um monte de dívida e deixou um carro velho que vale muito pouco. Você vai fazer inventário para isso daí? Não, amigo. O que você vai fazer? Você vai renunciar. Você renuncia à herança que ele deixou lá. E o cara que se vire, que quiser que ele pegue aquele patrimônio e leve a leilão, inventaria, leve a leilão, ele que se lasque lá para resolver esse problema dele. Dívida não é problema dos outros, ninguém herda dívida aqui nesse mundo, tá certo? Então fique muito atento a isso, porque isso acontece muito. E você gosta de informação de qualidade? Não deixe de se inscrever aqui no canal.